Olá, você que nos acompanha em nosso canal Pastor Isaac França. Estamos com um tema muito bom, desvendando o Apocalipse. Vamos lá estudar um pouco sobre as igrejas do Apocalipse. No vídeo anterior, eu cito que Deus, em vez de falar com milhares de igrejas, ele apenas falou para 7 igrejas. Por quê? Porque 7 é o número da totalidade. Então, falando a 7, ele está falando a matriz que todos os outros vai acabar também aprendendo. Ou seja, falando para 7, ele está falando a totalidade. Então, vamos aprender aqui com a igreja de Sardes. O que é que a igreja de Sardes tem a nos ensinar? Primeira coisa, a igreja de Sardes, ela representa um período, pegando de 1500 a 1700 depois de Cristo. Esse período ele é conhecido na história como o período da Era da Reforma, né? O período da Reforma. Então, a igreja de Sardes, representando o período da Reforma, o que é que ela enfrenta? O que é que ela atravessa e como ela lidou com essas dificuldades e como nós aprenderemos para também usar das mesmas estratégias para vencer. Primeira coisa, a igreja de Sardes ela enfrentou uma fase de que ela tinha nome que existia, que estava viva, porém ela estava morta. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Essa frase traz um sentido que, pelo fato de seu povo não se posicionarem em relação a muitas coisas, acabam trazendo à existência um cenário que não identificam como o povo de Deus. Ou seja, a igreja de Sardes, enfrentando essa situação, acabou a igreja de Sardes não se posicionando em muitas coisas. O que é uma igreja? Ter nome que vive, porém está morta. Ou seja, a igreja de Cristo na face da terra, ela precisa se posicionar e mostrar que ela existe, que ela está viva, que ela está atuante. A igreja de Cristo não pode se comportar de forma neutra em nada. A igreja, ela tem informações de um livro muito importante chamado a Bíblia, e a igreja ela tem decisões como sim e como não. A igreja ela não pode ficar neutra. Então, quando a igreja ela toma uma posição de neutralidade, ela prefere ser neutra diante do Senhor Jesus. É como que se ela tivesse nome que existe como igreja, como instituição, mas está morta, não está atuando como igreja na face da terra. E eu vou dar um exemplo de como a igreja, nos séculos atuais, nos dias atuais, tem se comportado como a igreja de Sardes. Ou seja, toda vez que apresentar uma cena difícil e a igreja se calar ou se comportar de forma neutra, a igreja está tomando posição como a igreja de Sardes tomou e acabou sendo chamada a atenção pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nos dias atuais, qual é o cenário que a igreja tem enfrentado e tem tomado posição como a igreja de Sardes? Primeiro, a questão da vacina do Covid-19. Será que realmente a igreja se posicionou da forma que deveria? Será que realmente a igreja ela se colocou na posição que deveria tomar, que deveria estar? Ou seja, a igreja, estando calada diante desse momento, diante dessa cena tão avassaladora que nós estamos vivendo,
a questão de Covid-19, aí agora tem a questão da vacina, que todo mundo é obrigatório, é obrigado a tomar essa vacina. Então, será que a igreja está se comportando de forma correta em aceitar, em dar o corpo, receber vacinas que deveriam passar por experimentos, daqui a X anos, né, começar a ser aplicada? Como a sociedade aderiu facilmente por causa do desespero do Covid, acabou até a própria igreja se rendendo e servindo como cobaia. Mas será que a igreja agiu certo mesmo? Muitos líderes evangélicos, devido sair de país de nação a nação, fazendo a obra missionária, acabou sendo os primeiros a colocar o corpo à disposição dessa vacina que, pela uma lógica científica, nem ainda estava sendo cientificamente aprovada, por causa do período que exigia ainda para o experimento. Então, será realmente que a igreja tomou uma posição errada em se neutralizar? Nós vemos que aqui no Brasil, o nosso presidente atual, ele tem se posicionado, né? Ele tem sido até mesmo criticado, mas o presidente atual do Brasil tem se colocado na sua posição. Será que a igreja não deveria tomar essa posição? Será que a igreja não deveria estar com essa posição? Fica essa perguntinha, esse momento de reflexão, né? Ou será que a igreja agiu certo em não questionar, não se posicionar e colocar o corpo para o experimento dessa vacina? Fica aí essa questão, né, para ser analisada. Então, faça aí seu comentário, né, na descrição do vídeo, faça seu comentário. Você acha que a igreja agiu certo ou você acha que a igreja agiu errado? E se a igreja agiu errado em ficar calada, em tomar posição de neutra, então a igreja está se comportando como que tem nome que vive, porém está morta? Né? Fica aí, faça seu comentário através desse vídeo aí. Não sujar as vestes. A igreja de Sardes enfrentou esse dilema, não sujar as vestes. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 4. O que significa não sujar as vestes? Significa não se comportar como falsos filhos de Deus. E isso lhe dará direito a ter roupas brancas. Então, se o cristão ele não se comportar como um falso filho de Deus, isso vai dar a ele o direito de vestir roupas brancas e resplandecentes, né? Então, um corpo imaterial e perfeito, e o nome nunca mais será apagado do livro da vida. Ou seja, se o cristão ele se comportar como um verdadeiro filho de Deus, ele vai ter direito a uma veste branca, resplandecente, ele vai ter direito, né, a um corpo imaterial e perfeito, e também o nome dele nunca mais será tirado ou apagado do livro da vida. Então, a igreja de Sardes, enfrentando essa realidade, ela teve como exortação nesses pontos. E agora nós iremos partir para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela representa um período pegando de 1700 a 1900 depois de Cristo. Que período foi esse? Esse período é batizado na história como a era das missões ou a era dos missionários. Nessa era, a igreja de Filadélfia, né, ela enfrentou certas situações que nós também enfrentamos ou se repete nos dias atuais. Primeiro, mesmo tendo pouco poder e dinheiro, a igreja de Filadélfia nunca negou o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Mesmo tendo pouco poder e dinheiro, a igreja de Filadélfia nunca negou o nome do Senhor Jesus Cristo. Será que essa mesma situação não está se repetindo nos nossos dias? E quantos têm negado o nome
do Senhor Jesus. Fica aí também essa reflexão. Então, tem um detalhe também. A igreja de Filadélfia, por estar desprovida de ter e ser, ou seja, a igreja de Filadélfia, ela não tinha condições monetárias, né? Ela era uma igreja que tinha pouco poder, não é poder espiritual, poder aquisitivo. Não tinha uma condição de bancar, de influenciar financeiramente. Ela não tinha essa condição. E também a igreja de Filadélfia, ela não tinha fama, ela não tinha pessoas tão importantes que congregavam lá, ela não tinha pastores, ricos. Não, era uma igreja simples, segundo a história, era uma igreja simples. Então era uma igreja que não tinha muito poder aquisitivo e nem fama. Então, pelo fato de ela estar desprovida desses dois detalhes, ter e ser, foi isenta da correção, foi isenta de uma correção, E junto com a igreja de Filadélfia também foi a igreja de Esmirna, foi isenta de correção, Então você pode ver que a questão do valor do dinheiro é algo bom, mas às vezes quem tem dinheiro também pode cair de forma mais fácil em tentação, Não é errado ter dinheiro, mas quem tem está sujeito a passar por situações de tentação mais fácil, Mais fácil. Então, tem um conselho aqui: você quer ser rico? Seja. Você quer ter fama? Tenha. Mas através dessas duas igrejas fica claro, a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Você quer ter dinheiro? Tenha. Quer ter fama? Tenha. Quer ser uma pessoa poderosa? Seja, Está estudando, está fazendo uma faculdade para ter um nome, para ter uma fama, um respeito? Vá lá, vai nessa tua força, varão valoroso. Porém, fica um grande ensino através da igreja de Filadélfia e Esmirna. Que ensino? Que ter dinheiro e fama é bom, porém o risco de se perder é maior. Ter dinheiro e fama é uma maravilha, mas o risco de se perder é muito maior. Então tome bastante cuidado com o dinheiro, tome bastante cuidado com a fama, porque o risco de se perder é muito maior. Muitos tapinhas no ombro, muita bajulação, muitos elogios, e isso leva as pessoas a se perderem, A se perderem. Então, muito cuidado. Então, outra situação, com o desejo de enriquecer fácil, muitos de nossa geração estão atrás de palavras de autoajuda provinda de coach. Então ser rico é bom, Porém, se conseguirmos entrelaçar com o pobre, pegar o rico e pobre, a sensação de ser rico e a sensação de ser pobre, e conseguir entrelaçar em perfeita harmonia, o sucesso jaz às portas, porque Deus se agrada daqueles que têm condições, têm fama, porém vive uma vida simples, humilde, sem tanta exuberância. Então o sucesso para essas pessoas e o elogio dos céus jaz às portas para essa pessoa. E essa pessoa estará sempre ganhando um elogio do céu com tais atitudes diante de Deus, Então vamos lá. Então, como resultado de sua fidelidade ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus lhes promete poupá-los da tribulação que viria sobre a terra. Então, como a igreja de Filadélfia se dedicou a ter uma fidelidade mesmo em meio à escassez financeira, mesmo em meio a não ter um nome na sociedade, ela preferiu honrar e glorificar o nome do Senhor e ser fiel ao Senhor. Então, como promessa, o Senhor lhe prometeu poupá-la da tribulação que viria sobre
a face da terra. Está aí Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. Temos também a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela representa, né, o período de 1900 depois de Cristo. Esse período é batizado como a era da apostasia. Então a igreja de Laodiceia, ela enfrenta e também representa a era da apostasia. É a era também atual que nós estamos vivendo, a era da apostasia. A era da apostasia. Então, está em destaque a mornidão. O Senhor Jesus chama a atenção da igreja de Laodiceia sobre a questão da mornidão, né? O que significa ser um crente morno? O que significa ser uma igreja morna? Significa ser neutro, é não ter opinião, é não se posicionar. E por não se posicionar, acabou, né, desencadeando muitos problemas dentro da igreja. Então, quando a igreja ela não toma sua posição de igreja, acaba gerando muitos problemas, acaba desencadeando muitos problemas pelo fato de a igreja não se posicionar, né? Se é certo, é certo. Se é errado, é errado. A igreja precisa se posicionar. Se a igreja preferir, né, o caminho da neutralização, ela está se comportando como a igreja morna, né? Então, o ego, a insensibilidade e a voz do Espírito Santo, né? E a perca do foco, quando a igreja ela se comporta como a igreja morna, como a igreja que não se posiciona, aí vem tais problemas para o seio da igreja. Primeiro, o ego toma conta do cenário, a insensibilidade à voz do Espírito Santo também toma conta do cenário e também a perca do foco. Muitos crentes acabam perdendo o foco quando não lhes é cobrado a santidade, a fidelidade, o compromisso. Muitos cristãos acabam perdendo o foco, né? Também, na época de Cristo, muitos por causa da mornidão não usufruíram uma intimidade com o Filho de Deus, né? Essa prática de o cristão ficar neutro, de ser morno, trouxe na época de Cristo, né? Pessoas que não usufruíram a intimidade com o Filho de Deus. Eu vou citar aqui alguns nomes como Nicodemos, em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Nicodemos, ele foi um homem morno em relação à fé em Jesus, no Filho de Deus. Por quê? Porque temendo uma rejeição da comunidade judaica em relação à sua fé no Filho de Deus, ele preferiu ir se consultar com Jesus pela noite, né? Para que não fosse criticado, para que as pessoas não vissem ele tendo contato, né, com aquele que o suposto na mente de muitos, né, era que Jesus era um suposto Filho de Deus, era um impostor, era um herege. Para muitos ali naquela época, o Senhor Jesus era e foi um herege. Porém, Nicodemos, receoso de também sofrer essas críticas, ele preferiu ficar neutro e ir se consultar à noite, ao anoitecer, né? Porque na noite as pessoas não percebiam muito. Naquela época não tinha iluminação como tem nos dias atuais. Então, à noite dava para ele se camuflar, né? Então, foi um homem morno, um homem que não se posicionou, um homem que acreditou no Filho de Deus, mas não declarou a sua fé, né? Foi um homem morno. Então, Herodes também foi um homem morno, porque
pelo fato de estar apegado a um trono corruptível, né? Herodes era apaixonado por ser rei, por ter um trono, por ter um nome, por ter uma fama, né? Ele, né, havia também se posicionado como morno, como um homem neutro. Ele ansiava ter um encontro com Jesus. E quando ele teve esse encontro, ele também não se posicionou. E detalhe, como rei, ele poderia também interferir na crucificação de Jesus e não aconteceu. Não foi essa a posição que ele tomou. Está registrado em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo de número 8, né? Então, e por fim, o pior de todos eu vou citar aqui, Pilatos, o pior de todos. Por quê? Por ter autoridade de libertar o Filho de Deus da condenação da cruz. Sabe o que foi que ele fez? Preferiu se neutralizar e lavar as mãos. Quando ele tomou essa posição de lavar as mãos, ele tomou uma posição de um homem morno, um homem que não se posicionou. Imagine o poder político naquele momento, o poder de tomar uma decisão definitiva, né? Isentando o Filho de Deus da cruz, apesar que nós entendemos que havia um plano do divino, né? Mas como um homem naquele momento, ele não foi, né, aquele que se colocou à disposição de evitar aquela situação. Muito pelo contrário, ele acabou se neutralizando, lavando as mãos e entregando o Filho de Deus à cruz do Calvário, né? A pior morte, uma das, né, pior morte naquela época era a morte de crucificação, né? E ele preferiu se isentar lavando as mãos. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 22 ao 24. E eu quero fazer uma perguntinha, né? Em qual nível de espiritualidade você está? Você é quente? É frio? Ou você é um crente morno? Em qual nível de espiritualidade você está? O que significa ser quente? Assumir uma posição de proatividade, ser um crente, ser um cristão proativo, ir para cima, realizar, se for possível, evangelizar, ganhar almas, anunciar o nome do Senhor, tratar do templo, cuidar da obra de Deus, né? Entregar cesta básica, fazer trabalho social, ir para cima. Essa é a posição de um crente quente. Um crente quente, um crente que atua, um crente que está sempre, né, em proatividade, em prol à glória e em prol a promover o reino de Deus, né? E o crente frio, que significa ser frio na obra e na presença de Deus? Significa um indivíduo que nunca tem motivação, né? Ele sempre está indisposto para realizar algumas coisas, e quando começa até mesmo a realizar, para no meio do caminho, né? Faz com mal vontade, não vai avante, não vai até o fim. É um crente frio, né? E também o que significa ser um cristão, ser um crente morno, né? Significa que sempre na hora de decidir prefere se neutralizar. Se é uma decisão, né? O que resolverem para mim está resolvido, nunca tem uma posição, né? Se é para realizar algo, né? Sempre está no terceiro plano ou na terceira pessoa. Mas através desse vídeo eu quero incentivar você a tomar uma posição de quente, porque o Senhor Jesus, no livro do Apocalipse, ele disse: quem dera que fosse quente ou que fosse frio, mas só porque é morno
Ou seja, não tem decisão, não tem posição, não tem iniciativa nem para dar um sim e nem para dar um não, vomitar-te-ei da minha boca. Que nós não venhamos permitir que isso aconteça, né? Que nós não venhamos permitir que isso aconteça, né? Que o Senhor Jesus se agrade de nós e que nós venhamos tomar posição não de crente morno, nem de crente frio, mas de um cristão fervoroso, quente na presença de Deus. Tá certo? Que fique aí essa palavra de reflexão para nós. E outro detalhe, o que é ser quente e o que é ser frio? O sexo masculino, ele se apresenta como o sexo que está sempre em ação, promovendo a razão das coisas, é comparado e tido como quente. O feminino é tido como a matéria fria, né? Que lhe dá e que atua mais pelo lado da emoção. A mulher, o feminino, atua mais no lado da emoção, é uma matéria fria. E o morno é aquele ou aquela que saiu do seu estado masculino e tentou ir para o estado feminino, né? Ou seja, era quente e foi tentar esfriar. E nesse interim, nesse meio tempo, mornou, não é nem macho e nem fêmea, está no espaço intermediário, né? Quem tem ouvido para entender isso aqui, que entenda, por favor. Então, é da matéria quente e resolveu ser frio, porém, mornou, porque parou no meio do caminho. Não é nem masculino e não é nem feminino. É uma matéria morna. E o Senhor Jesus diz: o morno eu vomito da minha boca, eu não tenho compromisso com o morno, ou pode ser quente ou pode ser frio, ou é macho ou é fêmea. Se for morno, se tiver atuante no espaço intermediário, é morno, é matéria morna. Os céus não tem preferência por matéria morna. O Senhor Jesus disse no livro do Apocalipse: vomitar-te-ei da minha boca. Então, antes que isso aconteça, trate de esquentar ou trate de esfriar. Mas morno não. Deus te abençoe e finda-se aqui as minhas palavras. Um forte abraço.